mais sobre a atualidade do Goiás. Não é tão boa, né? Mas necessária. Primeiramente sobre a entrevista do Luciano Paciello, o CEO do Goiás, né? O executivo master, vamos colocar assim, do clube, que deu uma entrevista assumindo a culpa, a responsabilidade. Nesse aspecto tudo bem, acho que o torcedor até queria ouvir isso mesmo, mas penso que ele foi, digamos, deslocado da sua função ao ter que falar sobre contratações. O que eu quero dizer com isso? Porque o Luciano é a mesma coisa do Goiás ter ido no mercado e contratado um executivo, um presidente, um CEO, né, na sigla em inglês, da Sadia, da Perdigão, enfim, do Atacadão, algo nesse sentido, né? O Luciano não é só do futebol, ele teve a passagem como um gestor financeiro responsável pelas contas do Palmeiras em 2013, junto com outras pessoas também, mas longe de ser, digamos, um cara do futebol, uma pessoa que contrata jogadores. Então, ao ele dar a cara a tapa, né, os jornalistas de forma honesta, né, acabaram perguntando sobre alguns jogadores, como Getúlio, enfim, o Everton, a não chegada do Mauro Mendes. Ele pode sim responder em aspecto financeiro, mas na parte de futebol, né, até foi muito genérico em algumas respostas, porque não é a praia dele, e acho que nem deveria dar esse tipo de entrevista respondendo sobre questões técnicas. Ao que diz sobre planejamento, contratações da parte executiva do clube, né, sobre as finanças, o valor destinado, cota de transmissão, caso Morelli, aí sim, tudo bem, é com o Luciano Paciello, mas no aspecto de contratação ficou, digamos, claro ali para o torcedor que não é ele que entende deste assunto. Pode quebrar um galho, mas quem contrata é o Agnello Gonçalves, e acho que ele deveria ter dado entrevista junto com o Luciano Paciello. Acho que até faria mais sentido, já que o Agnello está mantido no cargo, apesar de algumas especulações. O Zé Ricardo também continua como treinador. Assumiu a responsabilidade, disse que pensa nesse momento agora, né, de dar continuidade no projeto, que irá seguir da forma que está no aspecto de organização, mas que irá sim buscar reforços mais qualificados até o começo da Série B. Enfim, né, o torcedor, aquele que é um pouco mais vivido, vamos colocar assim, né, ao ver esse tipo de entrevista, dá uma desanimada. O torcedor que não acompanha tanto, infelizmente aqui no Brasil a gente tem esse costume de se iludir muito com uma pessoa de terno e gravata falando bonitinho no microfone, né, é uma coisa que é difícil de compreender, mas penso que naquilo que o Luciano pode fazer, até o momento é difícil da gente avaliar, que é no aspecto de finanças, de investimentos destinados ao futebol, de estádio da Serrinha, enfim, essas coisas é sim com o Luciano Paciello, mas em termos de contratação, de decisão, de jogador, de renovação, de comissão técnica, aí convenhamos, não é a função dele e nem muito menos a praia, já que é um executivo também do mercado. Pode deixar a sua opinião, lembrando que teremos novidades a respeito desse assunto, sobre outros diretores, agora me fugiu a palavra certa aqui agora, outros personagens dessa diretoria executiva do Goiás chegarão nos próximos dias e aí eu falo mais para vocês. Combinado? Seguindo o nosso vídeo, quero falar também sobre um desafio do presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, em realizar as partidas entre Goiás e Vila Nova no Serra Dourada. O seu argumento, pelo menos no momento da entrevista, era para o Campeonato Goiano. O Vila Nova, mesmo com dificuldade, passou contra o Goianésia e o Goiás conseguiu a gigantesca façanha de ser eliminado pelo Goiânia em casa. Então não teremos, né, na semifinal do Goianão, Goiás e Vila. Mas na Copa Verde sim, né, o Vila acabou vencendo o Rio Branco do Espírito Santo nesta última terça-feira, classificado para as quartas de finais. Como venceu só por 1-0, o Goiás por 2, o União enfrenta o Vila, primeiro jogo no Oba, ou no mando do Vila Nova, e o segundo também comando do Goiás na Serrinha. O Hugo Jorge Bravo disse o seguinte: apesar de classificar como muito difícil o cenário hoje do Serra Dourada, ele afirmou, abre aspas, se o nosso grande rival passar e topar fazer os 2 jogos no Serra Dourada com as 2 torcidas, eu abraço a ideia. É uma judiação não ter feito no maior palco do estado, não ser feito. Quando essas 2 equipes se enfrentam, movimentam muito a cidade. O palco ideal para esta grandeza é o Serra Dourada. Fecha aspas, né? Garantiu também, em caso de classificação do Goiânia, o jogo no Oba. Então esse desafio, por que não? Agora na Copa Verde,
Segundo informações do Gustavo Ramos, da Rádio Bandeirantes de Goiânia, o Luciano Pacciello descartou, o CEO do Goiás, qualquer possibilidade de atuar longe da Serrinha, não só nessas quartas da Copa Verde, mas também durante toda a temporada, já que tem o interesse de fazer os jogos na Serrinha e no Serra Dourada, caso o Goiás não for o mandante. Enfim, vamos ver essa decisão. Acho que o Vila também não levaria para o Serra Dourada para ter dividido meio a meio, num campo diferente. Enfim, acho que só toparia essa ideia também se fosse com as duas torcidas. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito desse assunto, também já batido nos últimos dias, O Goiás que agora precisa dar um enfoque maior para a Copa Verde do que antes, já que não tem classificação garantida para a Copa do Brasil do ano que vem, precisa ganhar a competição regional. Um outro aspecto também é que o torcedor ele está pegando um trauma da Serrinha e não é de hoje. Todas as eliminações vexatórias do Goiás nos últimos anos são dentro de casa, uma coisa